Telescópio começando, você que se liga aqui com a gente, eu agradeço muito a sua companhia já neste início de programa. Ontem nós tivemos um programa aqui que foi gravado, na última semana, porque para poder ter sempre um programa inédito aqui para você, mas eu agradeço você que se liga ao vivo com a gente já agora ao meio-dia aqui através da TVI. Se você quiser mandar aí o seu recado, participar aqui com a gente, já dar o seu boa tarde, é só mandar através do nosso facebook.com/TV Itapê. Compartilha, manda nos grupos, vem junto com a gente, porque Itapetininga tem muita notícia, tem muita coisa acontecendo e nós vamos trazendo aqui para você que está acompanhando com a gente. E já passando também aqui, já trazendo mesmo nossa primeira entrevista aqui, que nós temos o Dr. Aparecido César Machado, ele que é juiz eleitoral aqui da cidade de Itapetininga, para esclarecer algumas dúvidas a respeito das eleições municipais, Tanto se fala agora a respeito dessa pandemia, é um assunto, vamos dizer assim, o mais importante nesse momento, mas existem também outras coisas acontecendo no nosso país. É um ano de eleição, 2020 é um ano de eleições municipais em todo o território nacional e aqui em Itapetininga não é diferente. Então o doutor Aparecido ele vai conversar um pouquinho aqui com a gente. Então, doutor Aparecido, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, muito obrigado por participar aqui com a gente. Já gostaria de perguntar, acho que é a pergunta que está na cabeça de todo mundo, Já existe uma data para as eleições desse ano de 2020? Boa tarde, Guto, boa tarde aos amigos da TVI. Como não poderia deixar de ser, também as eleições de 2020 para os cargos de prefeito e vereador serão afetadas por conta da pandemia que nós vivemos, As eleições estão previstas para o primeiro domingo do mês de outubro e já surge no primeiro momento a seguinte questão: como estaremos em relação à pandemia no primeiro domingo do mês de outubro? Para que se possa fazer esse exercício de futurologia, o Tribunal Superior Eleitoral tem se valido da opinião da ciência, opinião de médicos, opiniões de cientistas, para fazer aí um prognóstico do que vai ser necessário para que as eleições ocorram e não sejam afetadas por conta dessa pandemia. Primeira coisa a ser estabelecida, para deixar muito claro, é que a mudança da data das eleições depende do Congresso Nacional. Depende das duas casas legislativas, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Isso porque a data das eleições está prevista na própria Constituição. Os artigos 29 e 77 da Constituição prevêem que as eleições têm que ser realizadas no primeiro domingo de outubro, ao menos o primeiro turno. Dessa maneira, para que possa haver uma mudança na data da eleição, adiar essa data para que quiçá tenhamos então condições melhores para realizá-las sem ser afetados pela pandemia, nós necessitaremos de uma emenda constitucional, de um projeto de emenda constitucional. As emendas constitucionais demandam um processo bastante difícil, bastante complexo, porque elas precisam da aprovação de 3/5 dos deputados e 3/5 dos senadores, isso em 2 votações em cada casa. Então, para que não haja surpresa, para que não haja uma confusão, o Tribunal Superior Eleitoral tem conversado muito com o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados. Ainda ontem tiveram uma reunião do qual também participaram cientistas e médicos para debater a questão, para se chegar aí a um denominador comum, para se chegar a uma conclusão sobre quando poderá ser feita a eleição. Eu tenho muita coisa para dizer aqui, Guto, vou continuando qualquer coisa. Por favor, não, manda ver, doutor. Por favor. A primeira questão que surge e que já causa um certo alvoroço é algum comentário sobre a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores. A mim me parece que é opinião generalizada que isso não deve ocorrer, que realmente qualquer mudança vai preservar a necessidade de que os mandatos efetivamente acabem agora no final do ano e que para 2021 nós já tenhamos um prefeito eleito e vereadores eleitos nas eleições desse ano.
Então, me parece que há esse consenso. Dessa maneira, o que surge para tentar fugir aí das consequências do Covid-19 é adiar o máximo possível a data da eleição, a fim de que até lá a gente tenhamos finalmente chegado numa curva descendente, estejamos mais preparados para o enfrentamento da pandemia. E no debate que tem se estabelecido, está surgindo com muita força as datas de 15 de novembro, a partir do dia 15 de novembro. E até com a possibilidade mais extrema de se realizar o primeiro turno da eleição no dia 6 de dezembro. Então são essas duas datas, 15 de novembro e 6 de dezembro. Sempre lembrando que, no caso de cidades com mais de 200 mil eleitores, se um candidato não atingir 50% dos votos mais um, vai ter segundo turno. Então, se o primeiro turno for no dia 6 de dezembro, há uma cogitação para que o segundo turno ocorra, então, no dia 20 de dezembro, aí no apagar das luzes desse terrível ano de 2020. Mas tudo ainda está no campo da negociação. Essa negociação, a meu ver, tem sido bem conduzida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que faz questão a todo momento de dizer que quem vai definir essa questão em última análise é a ciência, é a medicina, são os cientistas, os infectologistas, porque a eleição não pode de maneira alguma ser causa de expor a população a riscos sanitários. De disseminação dessa pandemia, né, doutor? E falando agora a respeito desse pós-eleição, né? O senhor citou aqui, né, que principalmente nos casos das cidades onde se tem, vamos dizer assim, um certo número de população que teria um segundo turno, né? Tendo esse segundo turno na data mais tarde, que seria no finalzinho de dezembro, após a eleição existe também todo um trâmite eleitoral, né? Diplomação, até a tomada de posse, dia 1º, tudo. Seria possível fazer isso nesse meio tempo, doutor? Isso já está sendo pensado também, caso vá para essas datas? Tem sido considerado que a realização da eleição no dia 20, do segundo turno da eleição, no dia 20 de dezembro, lembrando que são poucas cidades, a grande maioria das cidades não tem segundo turno. 200 mil eleitores é um número que só cidades de tamanho bastante significativo possuem. Mas o Tribunal Superior Eleitoral tem considerado, vai ter que haver uma aceleração dos processos, né, de diplomação, que se fazendo a eleição no dia 20 de dezembro, vai ser possível fazer a diplomação dos eleitos para que tomem posse em janeiro. E com a questão anterior à eleição agora, doutor, aqui falando das campanhas, né, os prazos e tudo. Caso seja alterado a data da eleição, vai se mudar também os prazos de campanha para que cheguem até mais perto das eleições, assim? Como vai ser? Essa é uma questão que surge necessariamente. Por enquanto ainda não há nenhuma mudança, só vamos ter definições a partir do momento que essa emenda constitucional tramitar e for aprovada. Antes disso, o tribunal não vai poder fazer qualquer mudança nas datas. A única mudança efetiva que ocorreu até agora diz respeito às convenções partidárias. Segundo o calendário eleitoral, as convenções partidárias devem ser realizadas a partir de 20 de julho até o dia 5 de agosto. Essa data foi mantida, mas o Tribunal Superior Eleitoral vai permitir que essas convenções sejam realizadas remotamente, sem a necessidade de presença dos membros do partido. Então essa é a única mudança concreta que temos por enquanto. Outra questão que vale a pena ser citada é com relação ao cadastro eleitoral. Os eleitores que estão aptos a votar já foram definidos até o dia 6 de maio, foi a data limite para que o eleitor pudesse regularizar a sua situação. Ainda que tudo se fala, né? Nesse momento de mudança, nesse momento de pandemia, tudo se fala. Então se fala, não, então vamos abrir o cadastro eleitoral. Eu acho difícil que isso ocorra. Então o cadastro eleitoral, os eleitores que estão aptos já foram estabelecidos no dia 6 de maio. A próxima grande data da eleição a questão das convenções
partidárias a partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, que está mantida, que vai poder ser realizada de forma remota, e a partir de então, já com os partidos já escolhendo seus candidatos, viria a questão, o período de propaganda eleitoral que se inicia no dia 14 ou 15 de agosto. Me parece meio lógico que se se a data da eleição vai ser prorrogada, abriria espaço para um período de campanha eleitoral maior. Então, eu imagino que realmente possa haver aí uma alteração no período de propaganda eleitoral, que para muitos é muito curto, né? São 45 dias só que são reservados às campanhas eleitorais, e muitos acham que esse período é muito curto. Então, pode vir aí, na esteira da mudança da data, do adiamento da data da eleição, essa prorrogação do período de campanha eleitoral, ou mesmo a mudança da data de início, né, mantendo-se os 45 dias. Mas, como eu disse, ainda está muito aberto, né? Estão conversando, estão negociando, ainda não há nenhuma definição possível. Muito bem. E, doutor, nós temos uma pergunta aqui através do nosso Facebook, do doutor Gabriel Meira, aqui, que sempre participa com a gente. Ele mandou aqui a respeito da questão do afastamento de funcionários públicos, que a data seria, ele cita aqui que seria agora a partir de 4 de julho, né, que é uma data já próxima. Isso já foi mudado, está sendo mantido pela Justiça Eleitoral? Não foi mudado, está mantida essa data. O calendário eleitoral está mantido integralmente. Não houve nenhuma mudança no calendário eleitoral até o momento. Como eu disse, a única mudança concreta foi a possibilidade de realização das convenções de forma remota. O calendário eleitoral não foi modificado até o momento. E repito, de novo, essa mudança, no meu entender, só poderá ocorrer após o trâmite da emenda constitucional, que vai alterar a data, porque só a partir da definição dessa data é que o tribunal vai poder fazer essa readequação do calendário eleitoral. Se me permite, Guto, antecipar, voltando à questão da propaganda eleitoral, é bom a gente sempre lembrar que hoje em dia a campanha eleitoral, já de algum tempo para cá, de algumas eleições para cá, ela tem características distintas daquilo que culturalmente está na nossa memória, né? Aquela questão dos grandes comícios, né? Aquela questão do grande contato do candidato com o eleitor, de alguma maneira já vem sendo modificada ao longo do tempo pela presença da tecnologia, né? Pela presença das redes sociais. Então, independentemente da pandemia, já se vislumbrava uma campanha com uma propaganda concentrada nas redes sociais e concentrada na televisão. Então, a propaganda corpo a corpo, que em princípio não é indicada em tempos de pandemia, talvez não seja tão prejudicada assim. A compensação talvez venha com maior período de televisão, né, ampliar o horário gratuito eleitoral, que vai ter uma penetração muito maior do que o corpo a corpo eleitoral. E como eu disse, já se vislumbrava, independentemente da pandemia, uma campanha eleitoral muito, muito norteada pelo uso das redes sociais. E doutor, eu sei que existem regras muito claras, né? O senhor citou aqui para a gente, já mudou muito, né, a forma de se fazer a campanha no nosso país e tudo, mas entrando agora todas essas orientações sanitárias, orientações, regras, caso, vamos dizer assim, algum candidato às vezes expõe a sua equipe, ajudantes da campanha, tudo, há situações onde se podem correr o risco aí de disseminação de tudo, isso poderá, vamos dizer assim, contar para uma impugnação de chapa, às vezes, ou fazer algum evento diferente que seja até, vamos dizer assim, permitido pela lei, mas que não está de acordo com as regras sanitárias vigentes nesse momento? Olha, Guto, com relação a essa questão, mais uma vez eu vou repetir, né, nós não temos mudança nenhuma ainda, eu vou dar mais uma opinião pessoal minha do que qualquer outra coisa, né? A questão do cumprimento das regras sanitárias, a meu ver, não dizem respeito diretamente
à justiça eleitoral. O candidato que na sua campanha eleitoral acabar causando um tumulto, uma aglomeração de pessoas por conta de atos de campanha dele, em primeiro lugar, ele vai estar respondendo ao executivo municipal, ao executivo estadual, por estar descumprindo as normas sanitárias e, num caso mais extremo, né, por estar praticando até o crime de periclitação da vida, periclitação da saúde, né? Então, eu não vejo uma relação direta da atuação da Justiça Eleitoral no desrespeito às normas sanitárias em campanha. Né? E acho que é bom o cidadão, o eleitor, ficar atento, né? Se o candidato se apresenta fazendo campanha, descumprindo normas sanitárias, desrespeitando a saúde alheia, desrespeitando a saúde do eleitor, colocando em vida a própria vida, a vida do eleitor, acho que já é um candidato que deve ser visto com reserva pelo eleitor, né? Muito bem. E, doutor, nós temos aqui o jornal Cruzeiro do Sul, aqui que foi enviado para a gente, a respeito da questão dos 2 bilhões que foram destinados aos partidos para essa eleição, né, doutor? Nós temos até aqui, aparece aqui nessa matéria do jornal Cruzeiro do Sul, que foi às bancas dia 14 de junho, a respeito das cotas, né, de cada um dos partidos e tudo, e muito se foi comentado a respeito disso, doutor, da utilização dessa verba, tudo, para o combate ao Covid, às vezes uma parcela dessa verba, tudo. Nada mudou, né? Tudo continuou da mesma maneira, as mesmas verbas que iriam, o mesmo gasto, eles tiveram alguma alteração quanto a isso, doutor? Não houve nenhuma alteração, ao menos que eu tenha notícia. Eu soube que houve propostas na Câmara e no Senado, mas de que eu tenha notícia, isso não foi para frente. Houve resistência dos partidos políticos e essa proposta acabou não se efetivando. É mais uma questão que não depende da Justiça Eleitoral, né? Não é a Justiça Eleitoral que define a própria existência do fundo do partidário, o valor desse fundo e a destinação dessas verbas. Tudo isso está na mão do Legislativo, né? É uma questão que deve ser cobrada do Legislativo Federal. Se essa verba deveria ter uma destinação diferente da de sustentar aí as campanhas e os partidos. Muito bem. E, doutor, nós temos aqui uma pergunta aqui que foi enviada também pelo Gabriel Meira, ele perguntando: a minha filha de 17 anos, ela gostaria de tirar o título de eleitor. Como ela deve proceder? Ela não poderá votar esse ano, e nós tivemos uma resposta aqui de um outro telespectador também, o Marquinho Costa, que ele mandou: ela poderia tirar o título a qualquer momento, desde que tivesse 16 anos completos, entretanto não poderá votar nesse pleito. Seria isso mesmo, doutor? Exatamente. O cadastro, a inscrição eleitoral é até possível, ainda com que restrições nessa época de pandemia, porque nós não temos atendimento presencial ainda. Mas, como eu disse já numa passagem anterior, o cadastro eleitoral foi fechado no dia 6 de maio, então, a não ser que haja mudanças, o que eu duvido, nenhum eleitor que esteja irregular ou não inscrito, um cidadão não inscrito, não vai conseguir votar nessa eleição. Muito bem. E, doutor, falando agora a respeito das pesquisas aqui, né? Vem surgindo sempre enquetes, o pessoal sempre perguntando tudo. E uma das perguntas que até eu tinha preparado aqui, doutor, seria a respeito das pesquisas de intenção de voto pública, se elas podem ser encomendadas ou divulgadas por partidos ou só por empresas que não estão envolvidas diretamente, né? Eu digo isso porque, assim, às vezes existem partidos que têm o interesse de saber, fazer uma enquete, ter um resultado ali, ele poderia divulgar isso publicamente, sem, vamos dizer assim, sendo que partiu de uma iniciativa do próprio partido. Como que funciona essa questão da pesquisa oficial mesmo, que pode ser divulgada a toda a população? É bom começar essa resposta estabelecendo a diferença entre a enquete eleitoral e a pesquisa eleitoral, né? A enquete é uma inquirição informal, sem metodologia científica, e que, se feita, deve ter bem esclarecido essa questão, que não se trata de uma pesquisa eleitoral, que é uma mera oitiva de uma ou outra grupo de pessoas acerca da candidatura.
A pesquisa eleitoral já é algo muito mais sério e ela demanda uma série de requisitos, né? As empresas que realizam essas pesquisas, para que as façam, precisam registrar previamente essa intenção perante a Justiça Eleitoral, dizendo quem contratou, quanto vai ser pago pela pesquisa, qual é a metodologia científica. Todos os dados colhidos têm que ficar à disposição da Justiça Eleitoral para que eventualmente sejam conferidos. Então a pesquisa eleitoral é algo muito mais sério e, se descumprida essa obrigação, esse cumprimento dessas normas, impõe à empresa que realizou a pesquisa e ao próprio contratante uma multa bastante pesada. Eu não encontro nenhum óbvio sinalização que um partido possa encomendar essa pesquisa. Lógico que sempre tem que prevalecer a regra da transparência, né? Essa pesquisa vai ser registrada, a empresa contratada vai dizer, olha, quem contratou essa pesquisa foi o partido X e a metodologia usada é essa, todos os dados estão aqui disponíveis para quem quiser conferir o resultado, se realmente está correto. E agora, o partido, quando ele encomenda uma pesquisa, ele vai... Eu confesso que não vejo isso como muito ocorrente, né? Porque se o resultado lhe é desfavorável, ele não vai divulgar. Porque manipular ele não pode, manipular é crime. Então eu não sei se eu vejo muita vantagem aí no partido. Como estratégia de campanha, eu imagino que os partidos façam isso regularmente, mas não para divulgar. O partido contrata a pesquisa para saber a quanto anda as chances de... Exato, é uma questão de estratégia. Muito bem. Mas não vejo nenhum óbice que o partido contrate. Muito bem. E a respeito da atuação da Justiça Eleitoral nesse momento? Nós tivemos aí, né, o tempo, vamos dizer assim, de se adequação, de se pensar, vamos dizer assim, como ia ser a atuação mais nas casas emergenciais, mas agora já está se retornando mesmo a atuação normal da Justiça Eleitoral, ou ainda está atuando em cima somente das questões mais emergenciais, dos casos de urgência? A Justiça Eleitoral está atendendo plenamente, ainda que de forma remota, a todas as questões que envolvem as eleições municipais desse ano. Então eu regularmente tenho proferido decisões principalmente acerca de filiações partidárias, pessoas que questionam o fato de estar vinculada a um partido X ou a partido Y. Nós tivemos aí uma janela partidária que se encerrou recentemente, onde muita gente trocou de partido, então questões surgiram aí dessas trocas partidárias. E essas questões têm sido expostas a mim e eu tenho decidido regularmente. Muito bem, doutor. Qualquer questão que diga respeito ao pleito, não só emergencial, mas acaba sendo emergencial, porque se não for apreciada, pode inviabilizar que um eleitor participe da eleição, né? Então, todas elas têm prioridade absoluta e são enfrentadas pela Justiça Eleitoral. Muito bem, doutor. Muito obrigado pela participação, pela gentileza, por estar aqui conversando com o nosso público. Aqui o pessoal mandou bastante algumas mensagens aqui, agradecendo, falando, elogiando mesmo a possibilidade mesmo de conversar com o senhor nesse momento, de ter essas palavras aqui com a gente. E se o senhor quiser deixar um recado aqui para o pessoal que está acompanhando tudo, fica aberta a câmera do telescópio e fica o nosso muito obrigado aqui de toda a equipe da TVI. Eu que agradeço a oportunidade. A Justiça Eleitoral tem todo o interesse de comparecer, né, a partir de agora até a realização do pleito, a Justiça Eleitoral tem todo o interesse e o dever mesmo de prestar contas ao público, de orientar, de informar, e eu que agradeço a essa via tão poderosa que vocês me fornecem nesse momento. A mensagem que eu gostaria de transmitir é que vale para tudo, né, nesses tempos de pandemia. Tenhamos calma, tenhamos paciência, tenhamos muita atenção com notícias que são veiculadas, tenhamos muita atenção com notícias falsas, com as famosas fake news, confiram a fonte, confiram a origem, porque, infelizmente, de maneira culposa ou mesmo dolosa, com intenção de prejudicar e de se beneficiar fraudulentamente,
é incrível a quantidade de informações falsas que são passadas. Então, alteração do pleito por conta da pandemia, por enquanto não temos nada. Só teremos quando o Congresso Nacional votar uma proposta de emenda constitucional que demanda 4 votações, 2 na Câmara, 2 no Senado, e precisa da maioria de 3/5. Até lá, qualquer notícia de mudança, de prorrogação de mandato, é mera especulação ou mesmo é mentira, é falso. Eleitor, tenha cuidado com informação a partir de agora, com propaganda eleitoral, tenham muito cuidado. A disseminação de fake news é um grande problema que infelizmente nós estamos enfrentando em todas as áreas, inclusive no processo eleitoral. Muito bem, muito obrigado, doutor. Um grande abraço aí para você, para todos os funcionários também aqui da nossa Justiça Eleitoral aqui de Itapetininga.